Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, deixa eu testar aqui que eu gravei 20 minutos do fechamento sem áudio, né? Então vou ter que regravar, inclusive, por isso que está chegando um pouco mais tarde aí o fechamento, tá? O que aconteceu hoje, né? Os mercados recuaram forte, principalmente lá fora, uma queda de 2% das bolsas norte-americanas, das bolsas europeias. Por quê? Tá funcionando? Tá funcionando o microfone. Tá. Por quê? Né? A gente teve dois eventos que prejudicaram, né? Que elevaram, né, esse nível de aversão ao risco e motivaram essa queda das bolsas, tá? Começando pelos Estados Unidos, né? A gente teve um evento que já vem trazendo volatilidade para o mercado, que é a questão da inflação, né? Hoje saiu junto com o PIB, né, o PIB norte-americano, saiu a última versão hoje, a terceira versão, veio uma retração de 0,6 em linha com o esperado. Ponto. Junto com o PIB, são revelados outros dados, né, dados de consumo das famílias, enfim, vários dados em relação aos componentes do PIB, e um dado de inflação, um deflator do PIB e um dado de inflação que é bem conhecido pela gente, que é o PCE, né, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed, porque, né, é uma inflação que tem mais componentes, ela tenta capturar melhor a economia, segundo o Fed, né? Segundo o Fed, não sei se é ou não mas o Fed adora ela, mesmo ela sendo bem atrasada. Geralmente tem um atraso aí de um mês, 2 meses, tá? E aí, o que aconteceu? Saiu o PIB, ficou meio que no 0 a 0, aí o pessoal foi dar uma olhada lá nos dados de inflação, né, no PCE do segundo trimestre. Que eu vou ser bem sério, nunca fez preço na vida, porque é um dado antigo, né? Mas com relação à inflação pega no mercado, vamos dar uma olhada no que aconteceu. E aí, esse PCE do segundo trimestre, ele subiu de 7,1, que foi da segunda versão do PIB, né, da segunda versão do PIB, para 7,5. Só para falar dessa segunda versão, o PIB norte-americano, a última versão dele é a terceira. Aí tem a preliminar, a secundária e a terceira e final, só para falar. Então, na segunda versão, né, do PIB, junto com o que veio esse dado do PCE, veio 7,1. O mercado está esperando a manutenção desse movimento. E aí veio 7,5, ou seja, né, no segundo trimestre a inflação foi forte. Óbvio que foi forte, porque, né, a gente teve aquela porrada dos combustíveis. Então, assim, cara, não sei se é motivo de fazer preço, porque é um dado antigo, bem antigo, na verdade, mas fez. E a gente sabe o que acontece com relação ao aumento de expectativa de inflação. Curva de juros se desloca para cima, pressão nas bolsas. O detalhe importante disso, a curva de 10 anos, né, o Treasury de 10 anos, que é referência para tudo que é questão de risco, custo de oportunidade de renda fixa lá nos Estados Unidos, não conseguiu superar o 4%, que é o que o mercado vem projetando assim como pico de juros, né? Então, não tem como a gente cravar que é o pico de juros, pode subir mais, mas esse 4% é um ponto importante. E aí, vale ficar esperto amanhã. Amanhã sai o PCE mensal, né, referente ao mês de agosto. Esse geralmente faz muito preço, porque é um dado atualizado. Se eventualmente esse dado ficar abaixo do esperado, a gente pode ver uma bela de uma recuperação das bolsas. Porque já está, pelo menos nesse curtíssimo prazo, já dá para entender assim que o mercado está com dificuldade de projetar uma taxa de juros aí de longo prazo acima de 4%. Tá? Beleza. Isso aí é o primeiro fato que pesou nas bolsas internacionais. O segundo fato, e o mais, assim, como posso falar assim, novo, para mim é novo, pelo menos eu não estava sabendo disso, e que é algo que é preciso ficar muito atento, né? Porque tem a ver com o sistema financeiro. No Reino Unido, né, a gente vem observando aumento da expectativa, na Europa inteira, né, aumento da expectativa de inflação, os juros que até ano passado eram negativos, né,
Agora estão as expectativas de inflação subindo, as curvas de juros disparando e, né, a gente vem observando aí esse aversão ao risco lá fora, né, custo de oportunidade está na renda fixa. Só que o que acontece? Isso também ajuda a explicar o péssimo desempenho da renda fixa, dos gestores de renda fixa nos Estados Unidos, né? E na Europa também. Os fundos, grande parte dos fundos, né, dos países desenvolvidos, eles estão pré-fixados. Por quê? Bom, se eu tenho uma taxa de juros baixa e praticamente estável, ou às vezes até negativa, que me desestimula a deixar meu dinheiro parar na renda fixa, por que eu vou ficar pós-fixado nisso? Não, eu vou pegar, fazer um pré-fixado aqui, travar meu dinheirinho por aqui e garantir, né, um percentual para o meu cotista. E eu estou falando em especial, falando dos fundos de pensão, que é aqui o nosso caso aqui que a gente vai falar. Os fundos de pensão do Reino Unido. E aí, o que está acontecendo? Com essa curva de juros rasgando, esses fundos de pensão do Reino Unido, que geralmente, cara, é fundo de previdência, a gente sabe, mesma razão de fundo de previdência, não tem volatilidade, é algo, né, mais tranquilo. Cara, com grande parte desses pré-fixados, o valor desses títulos desmancharam, literalmente, né? Teve coisa aí que eu estava lendo que perdeu 50%. E aí o que aconteceu com a rentabilidade desses fundos? Foi pro buraco, né? Tudo pro buraco. Estamos chegando no final do mês, vem a marcação ao mercado da cota. Quanto que vale sua cota agora? Quanto que vale? O negócio desmanchou aí 30%, 40%, 50%. Chega a corretora, e aí? Você tem dinheiro para cobrir sua margem de garantia? Né? Porque você colocou tanto X, seu dinheiro virou menos 2x, e quem que vai cobrir esse gap? A corretora não vai cobrir não, meu querido. O que você vai fazer? Vai pedir mais dinheiro para o cotista? Aí o cotista vai olhar sua cota, o negócio está perdendo 40% a 50%. Você acha que você vai colocar mais? Não. Ainda mais tratando-se de fundo de pensão, né? Que é um cotista que, né, aposentado, tudo isso, né? Não quer fazer isso, né? Inclusive não colocou dinheiro para tomar tanta volatilidade. E aí vem sofrendo esses saques, também tem esse detalhe. E aí, o que você tem que fazer quando chega nesse nível de estresse, de insolvência, né, do sistema? Toque, toque, toque. Banco Central, me ajude. Por favor, Banco Central, me ajude. E aí, o Banco Central inglês injetou, né, eu não peguei os valores exatos, né, garantiu aí pelo menos 2 semanas de compra de títulos para cobrir essas margens de garantia e o sistema não entrar em colapso, né? Só que assim, são 2 semanas, né? Então é um prazo apertado, não é uma garantia. A curva de juros não para de subir, então não adianta 2 semanas, né? Isso aí vai seguir, esse problema vai continuar. E o que o mercado observa? Cara, a gente não sabe o tamanho disso. A gente não tem um banco central, e não é culpa do banco central, cara, não tem o que fazer, literalmente, né? Os bancos centrais, eles estão restringindo liquidez, né? Cortando estímulo, aumentando os juros por conta da inflação. E o Banco Central inglês precisou fazer isso para o sistema não quebrar, né? Não entrar em colapso, pelo menos essa parte. Não sei se é o sistema inteiro, por isso que eu quero entender mais sobre isso. Mas pelo menos esse lado de fundos de pensão e mais fundos ligados à renda fixa, que estão sofrendo muito. Tá? Então, por isso que eu acho que não é uma crise sistêmica. Não acho que é isso. Porque é uma característica de uma estrutura de fundo do sistema financeiro, renda fixa. Tudo bem que uma estrutura gigante, né? Mas não acho que vai colapsar, contaminar o mundo. Né? Precisa entender. Mas é um cenário, cara, assim, você não sabe quanto que vai ter de prejuízo, pode ser muito maior, né? A gente não tem um Banco Central podendo ajudar toda hora, né? O Banco Central Europeu, o próprio Banco Central Europeu, então talvez nem vai poder ajudar também. Então, assim, é uma situação de risco sistêmico que, cara, sinceramente, esse nível de incerteza é algo ruim para a Bolsa, né? Sentimento com relação ao mercado financeiro, tá? Então, cara, assim, para mim o grande recado
Eu tô com isso muito na minha cabeça. Tudo que é direcionado à Europa, eu tô caindo fora, né? Esperando o negócio vai azedar mais, por exemplo, o euro. Esperar cair mais e mais e mais. E quem sabe comprar aí pro final do ano que vem, enfim. Se evitar a exposição a empresas, né, ou qualquer coisa Europa, acho que faz bastante sentido, tá? Então é isso, são esses dois fatores que pegaram o mercado hoje. Pronto, gravou, beleza. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre o... Vou direto pro Ibovespa, tá? Vou direto pro Ibovespa para a gente entender também como é que foi esse mercado aí, a importância da perda de 108 mil pontos, tá? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse movimento de hoje. O mercado perdeu 108 mil pontos. O que isso significa? O mercado que está, né? Se a gente observar aqui, vamos lá. Se a gente olhar o semanal, né? A gente está travadaço entre 94 e 130, totalmente travado, né? Se a gente olha o diário, a gente vem de uma perna de alta e agora a gente perdeu esses 108 mil pontos, pode acelerar mais o processo de correção, que pode voltar aqui para 104 mil pontos ou até mesmo para esses 101.400, que essa perna de alta que caracteriza a tendência de alta de curtíssimo prazo, ela não vai ser anulada. A gente só vai falar, cara, de um cenário de bolsa catástrofe abaixo dos 95 mil pontos, né? Perde muita força se ficar abaixo dos 100 mil pontos, obviamente, porque foi o topo rompido aqui que abriu o caminho para esse movimento, né? Mas, sim, não vejo um cenário desse, pelo menos depois dessa forte perna de alta. Isso aqui é muito importante, tá? Mas o momento agora, né? No curtíssimo prazo, no intraday, o momento é de baixa. A pressão é negativa, o fluxo é negativo. E disso a gente não pode negar, mesmo com essa perna de alta. Então, se o mercado ficar abaixo dos 108 mil pontos, se fechar a semana e o mês, né, abaixo desses 108.500, que foi a máxima de hoje, esse momento de baixa do curtíssimo prazo vai ser confirmado e se voltar a negociar abaixo dos 106.240, espaço para voltar para esses 104 mil pontos. O que ainda não vai descaracterizar, né, a tendência de alta de curtíssimo prazo. Tá? Mas o que eu quero dizer? Que voltar para cá não é loucura. Né? É uma probabilidade que pode ocorrer. Quando que isso vai ser anulado? Só se voltar acima desses 109 mil pontos. Se voltar acima desses 109 mil pontos, seria o quê? A falha da perda desse último suporte, né? Essa estrutura de alta, né, essa perna de alta, ela vai se mostrar muito forte, né, um grande interesse na compra do mercado brasileiro. E aí nós temos, né, voltamos a ter um cenário de alta ganhando força e, né, a gente sai do momento de baixo de curtíssimo prazo, volta para esse cenário de indefinição, né, mas ainda com viés de alta de curtíssimo prazo. E vamos tentar mais uma vez romper os 111 mil pontos e buscar o topo de 114 mil pontos. Esse sim, se romper os 114 mil pontos, aí a gente renova a tendência de alta no curtíssimo prazo, ganha viés de alta no curto prazo e o grande objetivo aí é voltar para a região dos 121 mil pontos, aí a máxima do ano. Beleza? Então, resumindo, tem uma possibilidade de voltar para 104 mil pontos, mas isso não significa que essa perna de alta vai ser anulada, né? Pode formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido gigantesco, tá? Né? Que nem formou aqui, né? Quando deu esse sinal de compra aqui nos 98 ou 100 mil pontos, tá? Esse é o cenário por Ibovespa, né? E o que segurou o mercado hoje? Os bancos, né? Dados de crédito muito bons, mostrando aí a saúde do setor financeiro, as projeções, as belas projeções para esse próximo trimestre. Então, Itaú respeitando a média móvel de 21, Itaúsa respeitando a média móvel de 21. Banco do Brasil, né, que no caso tem essa questão política que eu falo, para mim, talvez, né, essa questão política para Banco do Brasil seja um pouco mais complexa, né, porque é mais
maleável, por assim dizer, né, do que uma intervenção de preço na Petrobras, né? E aí acaba sofrendo. Mas, em termos técnicos, sem dúvida nenhuma, esse candle de reversão ao teste da média móvel de 22, em um papel que está em forte tendência de alta no curto prazo, né, é um ponto de se pensar de suporte. Beleza? Né? Aí, Vale segue nessa travado aqui nesse 66, 68, né? Tem uma questão que nesses níveis, o minério de ferro nesses níveis, a Vale nesses níveis aqui, não vejo um downside tão gigantesco, né? A gente já vem falando sobre isso nesses últimos tempos, tá? Destaques do dia, cara, me chamou muita atenção a Azul, né? Gol, Azul, essas coisas. Cara, eu não sei, as últimas notícias que eu vi foi redução de preço da gasolina, né? De querosene de avião, enfim, cara. Eu não acompanho o setor, né? Pra falar a verdade, eu não acompanho o setor, não sei o que tá acontecendo. Mas, cara, esse movimento de baixa de hoje, papel perder esse último fundo, já está em tendência de baixa, né? Está em forte tendência de baixa, então respeitou a média móvel de 21, está perdendo o último fundo e agora caminho aberto para voltar para R$ 13,11,50, né? Mesma coisa de Gol, mesma situação. Gol tá pior ainda, né? Já está indo caminho aberto aí para esse último fundo aí do 7,50. Então, cenário complicado aí para o setor, tá? Que mais seu destaque? Aí, o setor de varejo acabou sofrendo também com esse movimento de queda, muito movimento de queda lá dos Estados Unidos, né? Apple caindo forte, o setor de varejo ao redor do mundo acabou sendo afetado, né? Magazine Luiza, via aí caindo 6, 7%, tá? Do lado positivo, além dos bancos, chamou a atenção aqui, deixa eu ver, cara, sabe o que chamou a atenção para mim? O setor elétrico, né? Eu preciso. Aí fica um trabalho para vocês darem uma olhada aí, né? Tabela de múltiplo, essas coisas. Ver se papéis, né, que historicamente pagam bons dividendos, nos níveis atuais estão com yield interessante, né? Então, por exemplo, um papel que é bem seguro, né, bem estável, e que geralmente paga um yield interessante é a Lupar, que hoje fechou como destaque positivo aqui, né? E vale a pena olhar, né? Vale a pena olhar. Copel, né? Também, né? Deixou um pêndulo de reversão sobre um suporte extremamente importante. Enfim, para quem sei lá, você gosta de Copel, tem um sinal de reversão aqui. Então, vale a pena fazer essa pesquisa sim, tá bom? Eu tô dizendo isso porque eu tava olhando, né? E aí eu separei alguns papéis que eu vou falar lá pro pessoal da comunidade do Infobolso, né? Esses papéis que eu acho bem interessante para a gente pensar em termos de dividendos e potencial de valorização, obviamente, em vista de sinalização de reversão no gráfico diário. E por fim, né, o setor de saúde sofrendo forte, né? Hapvida aí caindo 4%, Sula melhorou bem, né? Por conta da questão do piso de enfermagem, tá bloqueado no STF, né? Tá suspenso, mas o Senado voltou para a pauta, e essa pauta do piso de enfermagem, né, que traz um custo gigantesco para o setor, né, a gente já vem falando sobre isso, essa pauta vai voltar depois das eleições, na semana que vem, né, vai ter uma discussão. Então, no final das contas, não está nada resolvido com relação a essa questão do piso de enfermagem. É uma espada na cabeça que é complicada por conta do setor, né? Eu gosto de Hapvida, acho bem interessante Hapvida, né? Enfim, acho bem interessante Hapvida nesses níveis, esse gráfico, mas difícil pensar com esse risco na mente, né? Eu pelo menos não vi, o que eu quero ver, ainda não achei nada, são alguns estudos para entender no nível atual, já descontou um tanto. Eu sei que a projeção é de uma queda de 10% do EBITDA do ano, né? Que é uma bela de uma queda, né? Então, assim, eventos binários são muito difíceis, né? Geralmente é bom você operar via opções,
Porque se der certo, você estoura de ganhar dinheiro. Se perder, você perdeu o seu financeiro que você colocou, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão aí com relação ao setor de saúde e mais essa questão do piso de enfermagem. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Grande abraço. Amanhã vai ser um dia bem importante, né? Final do mês, rolagem do dólar. Então não esqueça de acompanhar rolagem aqui no canal do Põe no Bolso pela manhã, né? O Neto, 9 horas da manhã, a partir das 8h50 o Neto entra, já traz todo o panorama e você ficar esperto com relação ao dólar, né? O que você fazer com o dólar amanhã é um dia bem importante, questão de rolagem, beleza? Então é isso, grande abraço e até mais.